acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Bem-aventurados, Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais ainda diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, meus irmãos que nos acompanham através das nossas redes sociais, a liturgia hoje nos fala um pouquinho a respeito desta misericórdia de Deus, deste envio, deste chamado de Deus. Mas antes de falar diretamente a todo o povo, a liturgia hoje vai falar de uma maneira muito particular, primeiro àqueles que no domingo, que na vigília pascal foram batizados, aqueles recém-nascidos para a vida nova, a vida da graça, a vida do Espírito. Por isso, já começa com a antífona de entrada que assim nos diz: como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. É o autor, é o autor sagrado também, claro, 1 Pedro, mas que vem chamar a atenção destes recém-nascidos, destes neobatizados, para
que possam buscar aquilo que de verdade vai abastecê-los, aquilo que de verdade os fortalece. É interessante nós percebermos que a igreja primitiva não funcionava como nós muitas vezes o fazemos, e até talvez por isso há uma desvalorização nos sacramentos. Mas existiam os momentos próprios do batizado. Se batizava na vigília pascal e na noite de Natal. Eram os dias que se batizavam. E na vigília pascal se fazia a quaresma como preparação, acredito eu que se recordam, quando eu explicava a vocês que começa justamente com esses que vão ser batizados. E durante todo esse período quaresmal tinham os processos que faziam, tinham uma catequese sobre o batismo, mas não aprendiam sobre os ritos da igreja ainda. Durante essa semana, do domingo de Páscoa até esse domingo de hoje, o segundo domingo da Páscoa, é que aí eles eram catequizados e introduzidos nessa realidade, inclusive a respeito daquilo que foi realizado no dia do batismo. Era ali que o próprio bispo ia explicando a eles cada um dos momentos vividos. Por quê? Porque a igreja prezava muito pela fala de Jesus: não jogueis pérolas aos porcos. Por isso, muitas vezes se celebram às portas fechadas, claro, por medo do que os judeus podiam fazer, mas também para que não fizesse de qualquer modo e todo mundo pudesse participar sem antes ter sido iniciado, sem antes ter sido preparado para isso. Uma vez preparados, uma vez batizados, aí são introduzidos de fato nessa realidade, para que possam se alimentar deste leite espiritual que de verdade sustenta e nutre para a vida da graça. Depois, a própria oração da coleta que hoje nós rezamos, chama também a atenção a isso, mas não vai falar só aos neobatizados, aos neófitos, mas falar a todo o povo de Deus, para que também valorizem o sacramento que um dia receberam. Vejam só o que a oração nos diz: ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo da renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Fazei, Senhor, que compreendamos este batismo que gera em nós uma vida nova, que nos tira da imagem do velho homem, do homem decaído, e nos coloca na imagem do novo homem, do Cristo, do homem ligado a Deus, dessa imagem e semelhança de Deus. Depois, pede também que nos ajude a compreender o Espírito que nos deu nova vida. Este Espírito que primeiro nos foi dado no batismo, gerando em nós essa vida nova, mas este mesmo Espírito que na unção da crisma nos dá a força, nos dá o vigor necessário para sairmos como testemunhas, para sairmos a anunciar e a proclamar a boa nova de salvação, para proclamar que Ele vive, que o sepulcro está vazio, lá só encontramos os sinais de sua ressurreição, e por fim, a compreendermos o sangue que nos redimiu, a em cada Eucaristia sermos fortalecidos, regenerados neste corpo, neste sangue que nos fortalece e encoraja, que nos dá cada vez mais este Espírito de Cristo, para que nós possamos então, vivendo neste Espírito, chegar à vida eterna, viver essa vida nova que Ele nos comunica, sobretudo neste Evangelho que hoje escutamos. Vejam bem, ao anoitecer daquele dia, qual dia? O dia da ressurreição, o dia em que se começa essa vida nova pelo Cristo. Vejam que essa solenidade pascal é um momento tão importante na vida da igreja, que desde o domingo que se passou até hoje, a igreja celebra como se fosse um único dia. As celebrações e as missas semanais tinham o mesmo caráter solene, seguindo todos os dias o mesmo padrão, apresentando essa grandiosidade. Então,
ainda no primeiro dia, ainda nesse dia da ressurreição, no dia em que Cristo caminhou com os discípulos de Emaús, no dia em que apareceu a Pedro, que apareceu aquelas mulheres que foram ao sepulcro, neste mesmo dia, o primeiro da semana, imagino eu que vocês se recordam, mas eu dizia no domingo que se passou, essa ainda não é a melhor tradução, mas ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado, para expressar que o sábado do judeu foi superado. Esse dia do descanso de Deus, da criação no sábado acabou. Agora o descanso está na nova criação, no dia do Senhor, no dies Domini, no dia em que Ele ressuscita e nos dá essa vida nova. E nos coloca nessa vida da graça, nessa vida do Espírito. Por isso mesmo o domingo, como o primeiro e o último dia, o dia sem fim, o dia sem ocaso. Já falei também a vocês, não sei se recordam, mas um calendário cristão a gente reconhece muito fácil. Se ele tiver como o domingo, o primeiro dia na sua composição, é um calendário cristão. Se o domingo vem lá no final, depois do sábado, não é cristão. Não é próprio da nossa fé. Ele é o primeiro e último, mas está lá no início. O primeiro dia. Por isso que o domingo não deveria ser o final de semana, mas é o primeiro dia da semana. Se torna final quando vistos também, né? Como o oitavo, o último dos dias. E estando as portas fechadas por medo dos judeus, eis que os discípulos se encontram ali reunidos. Já expliquei também a vocês, tinham medo, acabaram de fazer com Jesus, ainda não ressuscitou, ainda não apareceu em nosso meio, ainda não nos encorajou, está tudo fechado. E depois, não se joga as pérolas aos porcos. O que Ele nos ensinou é feito aqui, em nosso meio. Aos poucos a gente vai catequizando, vai vendo que mais pessoas vai entrando no meio deste grupo, mas é aqui fechado. E hoje tristemente a gente vê tantas pessoas querendo ser donas da razão, querendo ser donas da fé. Basta nós olharmos agora com a morte do Papa, quantas pessoas querendo dizer em nome de uma fé a respeito do proceder da igreja. Está errado. Para isso, existem aqueles que conduzem os momentos. A nós cabe buscar o nosso lugar, rezar pela eleição do novo Papa, mas quantas pessoas aí saem falando, quantas pessoas saem criando situações, quantos muitas vezes querendo criar teorias contra, quantas situações, que besteira. Basta nos colocarmos no nosso lugar. Tanta gente que não busca viver a fé, mas que agora nessas situações se tornam doutores, peritos em fé, que no fim das contas nada compreenderam. Mas estão eles reunidos de portas fechadas. E aparece Jesus no meio deles. Também expliquei a vocês na semana que se passou, que Cristo ressuscitado aparece agora no seu corpo glorioso. Por isso as mulheres não o reconhecem. Maria reconhece quando ele diz Maria. Epa, eu conheço esse chamado. Aí reconhece o Senhor. Mas até então não tinham esse domínio. Cristo aparece na sua forma gloriosa. E agora já não é preso mais à matéria. Por isso que quando chega, mesmo as portas estando fechadas, ele atravessa a porta e entra no meio deles e vai saudá-los. Shalom, a paz esteja convosco. E após saudá-los, mostra as mãos e o lado. É Jesus quem diz a eles: olha, eu posso comunicar a vocês a paz, porque trago as marcas da paz nas mãos, no meu lado. Está aqui, eu assumi o peso de vocês, o peso dos seus pecados, para que tivessem essa unidade, essa comunhão com Deus. Por isso eu posso comunicar a paz. E Isaías já nos vai dizer que o príncipe da paz traria as marcas da paz, as marcas do meu, do seu pecado, dos nossos pecados. E que nessas marcas do nosso pecado, nós sabemos então que Ele
agora aparecendo e nos mostrando as marcas da paixão, está vivo, e nós com ele viveremos. Então não há por que nos perturbarmos com o mundo, porque não fomos feitos para este mundo, mas para Deus. E apresentando as mãos de um lado, mais uma vez vai saudar-lhes: Shalom, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como é que o Pai envia o Cristo? Se fosse perguntado hoje a você, como é que o Pai enviou o Cristo? O que você responderia? Ah, enviou para ser nascido de uma mulher. Enviou na força do Espírito. E nessa mesma força do Espírito, Jesus envia os seus. É por isso que após dizer: como o Pai me enviou, também eu vos envio, sopra o sopro da vida nova, o sopro do Espírito sobre eles, e vai dizer: recebei o Espírito Santo. Vejam, na força do Espírito que o Pai me enviou, eu envio a cada um de vocês este mesmo Espírito que nós somos chamados a compreender através do nosso batismo, através da nossa crisma, através da Eucaristia que nos reunimos a cada domingo para celebrar, e também na Eucaristia semanal. Mas através destes sinais, compreender, buscar viver sempre mais da fé, e através deste Espírito anunciar, proclamar esta boa nova de salvação. E vejam, queridos irmãos e irmãs, que após comunicar este Espírito, que após dar este sopro de vida, é Jesus quem diz, dando agora seu poder também a eles: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Olha aqui Jesus instituindo o sacramento da reconciliação. Aqui também a misericórdia de Deus atuando neste domingo da misericórdia. Vejam, não adianta então nós querermos pensar que basta simplesmente eu chegar, eu resolvo com Deus. Resolve não, que Ele deixou um mediador nessa situação. Dá aos apóstolos este poder de perdoar os pecados, de continuar a sua missão. E talvez alguém possa dizer assim: ah, mas o padre é mais pecador que eu. Pode até ser, mas um dia recebeu essa ordenação para continuar, para colaborar no ministério do bispo e poder dar o perdão dos pecados. Então, independente da miséria, do pecado, da fraqueza que o padre tem, nós não vamos porque acreditamos na pessoa do padre. Coitadinhos de nós, se fôssemos agir por força própria, nós nada poderíamos fazer. Mas é justamente por esse poderio que Cristo dá, nessa unção recebida na ordenação, por este Espírito que é implantado, que nós agimos na pessoa de Cristo e se busca o sacerdote para a confissão. Não por olhar a sua figura, mas olhando o Cristo que através dele me dá a sua graça, que através do sacerdote me dá o perdão. É por isso que nós buscamos o sacramento da reconciliação. E independente, povo, padre, bispo, papa, todos nós precisamos buscar o sacramento da reconciliação. Precisamos de, nos momentos da fragilidade, tendo caído, voltar a essa unidade, a essa comunhão com Deus, voltar a essa perfeição com Ele. E depois, Tomé não está no meio deles quando Cristo anuncia, quando Cristo aparece-lhes. E quando dizem a Tomé: nós vimos o Senhor, Tomé diz: eu só acredito se eu ver. Muitas vezes nós temos um pouquinho de Tomé em nós. Se alguém diz alguma coisa, só acredito vendo. Não à toa nós temos, esse ditado popular em nosso meio: só acredito se eu ver. Nós mineiros talvez um pouquinho mais, que só acredita se tocar, que só consegue enxergar pegando. Deixa eu ver, já vai com a mão para poder ver. Então, talvez Tomé fosse mineiro. Não é não, brincadeira. Mas vejam, é Tomé que diz: eu acredito, tocando esses sinais.
eu quero tocar as chagas. Mas vejam bem, não é que aqui Tomé estivesse passando por uma crise de fé e eu não acredito que o Senhor possa ressuscitar, eu não acredito na palavra dos outros. Não é isso. Mas é que, às vezes, a sexta-feira da paixão, ela vem tão forte, que nós precisamos desses sinais que nos ajudem a enxergar, que nos ajudem a entrar na Páscoa. Quantas vezes também nós, passando por um problema, não estamos como Tomé, meio que desacreditados, desesperançosos, como se não tivesse mais saída na nossa vida. Mas Ele vive, Ele ressuscitou, Ele nos dá a sua força e a sua graça. Saiamos desta sexta-feira santa, vivamos nessa vida da graça, e mesmo em meio aos tormentos, tenhamos coragem de abraçar a nossa cruz, unidos ao Cristo. E aí, 8 dias depois, no domingo seguinte, eis que Jesus aparece no meio deles. Olha aqui, mais uma vez a prova do sábado superado. Eles não vão se reunir no sábado, mas no domingo. Estão reunidos e Jesus aparece no meio deles, mais uma vez saúda com a paz, o príncipe da paz que vem trazer a sua paz, nos comunicar essa salvação, e vai dizer a Tomé: pois bem, Tomé, você não queria botar a mão no lado, não queria sentir as chagas para acreditar? Está aqui, pode tocar as feridas. E na mesma hora Tomé vai dizer, vai fazer a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. É Tomé quem acredita, é Tomé quem faz essa bela profissão de fé, e é Jesus quem diz a Tomé: você acreditou porque viu? Bem-aventurados aqueles que acreditarão sem terem visto, que acreditam sem ter visto. Somos nós, que ainda não tivemos uma experiência de tocarmos, de falarmos, de estarmos com o ressuscitado, senão na Eucaristia. Mas não tivemos este contato tão íntimo. E bem-aventurados somos nós, se firmes permanecemos na fé, se firmes nos mantemos unidos a este Jesus, tendo essa coragem de dizer: meu Senhor e meu Deus. Sempre pedindo a graça de estar na sua unidade. Por fim, São João nos vai dizendo no Evangelho, aqui rebatendo inclusive muitas falas dos nossos irmãos protestantes: onde é que está na Bíblia? Olha aqui o que São João nos diz: muitos outros sinais, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para que crendo tenhais a vida em seu nome. Ou seja, muita coisa não foi escrito. Se fosse para escrever um livro de tudo o que aconteceu, haja livro para escrever, que tinha história para contar. Mas conta aquilo que nos ajuda a fundamentar a nossa fé. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que nós entendamos que nós somos chamados para a vida em comunidade, para viver essa comunhão, para viver juntos nessa fração do pão. A primeira leitura já nos deixa isso muito claro. É o povo que se reúne junto aos apóstolos. Então não adianta nós querermos viver a nossa fé de maneira isolada. Porque eu vivo da minha casa. A fé em Cristo é vivida na comunidade. É claro, se você tem uma enfermidade que não pode vir à igreja, é lícito que você de lá participe, e inclusive que a igreja possa ir a seu encontro. Mas se não há nada que justifique a sua ausência, é preciso viver com a comunidade, celebrar juntos. É no seio da comunidade que Cristo aparece, que Cristo se manifesta. Então é preciso que no seio da comunidade nós busquemos ir nos fortalecendo e crescendo sempre mais nessa comunhão, nessa unidade com Deus. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, ir buscando então crescer sempre mais nessa unidade, nessa graça de Deus. E como o salmista,
cantar a misericórdia do Senhor, anunciar essa misericórdia ao mundo aí fora. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia, porque eterno é seu amor para conosco. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Quem é a casa de Israel? É a igreja, povo de Deus. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Quem é a casa de Araão? São os sacerdotes. Proclamem a misericórdia do Senhor. Depois, os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Esses tementes ao Senhor são os cristãos, que voltam a Ele a sua vida e que precisam gritar, eterna é a misericórdia do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Cristo, rejeitado pelos judeus, rejeitado por aqueles que construíam a fé, se torna para nós essa pedra fundamental, essa pedra, essa rocha na qual edificamos a nossa vida, essa rocha que é para nós esse grande sinal de salvação, que nos mostra este caminho nos conduzindo a Deus. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, deixar-nos cada vez mais ser guiados e conduzidos por este Espírito de Cristo, e que, fortalecidos no seu Espírito, possamos sempre dar um bom testemunho enquanto cristãos a respeito da nossa fé, a respeito deste Espírito que recebemos, e assim, anunciando o Cristo sem temor em meio ao mundo, nós possamos então um dia, felizes e realizados, chegar ao seu convívio nos céus. Mas vejam bem, é anunciar Cristo sem temor, mas anunciá-lo também na paz. Eu já falei também a vocês alguns momentos e torno a dizer, não adianta querer trazer as pessoas para a unidade com Deus sem dar um testemunho. Como assim, padre? Não adianta dentro de casa você vir à igreja, chegar lá e querer que os outros venham, se a primeira coisa que você faz quando chegar lá, ao invés de anunciar a paz, é anunciar a guerra. Já chega brigando com todo mundo porque não veio. Que diferença está fazendo? E esse encontro com Jesus não vai mudar nada na vida? Então vejam, permitamos que este encontro, que essa unidade, possa transformar a partir de dentro o nosso ser, para que na sua paz nós anunciemos o seu nome, a sua misericórdia em meio ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, confiantes, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,